Olá a todos, boa noite. Pelo menos boa noite por aqui, né? Estou aqui no dia 25, são particularmente 10h45 da noite. E estou fazendo, gente, nesse momento, nessa hora da noite, para não ter barulho, uma videoaula para vocês, uma videoaula para o 9º ano, né, da rede Alpha 100, para que vocês possam, eventualmente, nesse momento complexo nosso, nesse momento aí de dificuldade, né, que todo mundo tem que ficar em casa, de quarentena, né, tentando o máximo possível evitar o contato com outras pessoas, vocês possam seguir o conteúdo de vocês com muita tranquilidade, tá? E tentando compreender a importância dos aspectos físicos para compreender a Europa. Antes disso, deixa eu me apresentar, acho que não me apresentei ainda, tá? Pessoal, meu nome é Gabriel Menezes, sou professor de Geografia, tá? Atualmente trabalho na unidade de Jacarepaguá e eu espero fazer com que vocês viajem junto comigo nesse tema, que geralmente na geografia é um tema muito mal visto, né? Caramba, vou aprender relevo europeu, aprender o que é o Cáucaso, o que são os Cárpatos, aprender rio, seja lá o que for. O que eu tenho a ver com isso, né? Geralmente o pensamento está por trás dessa aula de Geografia Física quando você vê esse conteúdo. Mas eu posso garantir a vocês que quando eu compreendo o relevo, eu compreendo o clima, eu compreendo o solo, seja lá o que for, eu vou compreender também como é que funciona a Europa, né? Em toda a sua profundidade, tá? Em toda a sua profundidade. Deixa eu falar uma coisa importante, né, bastante importante com vocês. Pessoal, essa videoaula, apesar de estar linkada com o PowerPoint, ela funciona muito bem se vocês pegarem o caderno de vocês, tá? E forem anotando ativamente o que eu vou falando, né? Então, assim, falei de alguma coisa legal? Pô, vai lá, anota. Falei de um conceito que não está no PowerPoint, ou que está no PowerPoint e eu estou sendo enfático nele. Vai lá e anota, tá? O ideal, gente, é que você faça essas anotações. Pegue também meu PowerPoint, que está linkado com a tua apostila, está aqui em cima da minha mesa, não sei se está ficando claro para vê-la, né? E consiga depois fazer o mapa conceitual, né? Não sei se vocês estão acompanhando, imagino que sim, espero que sim. Né? O Alpha tem uma das condições básicas de sua atuação, o mapa conceitual. A gente acredita que, na verdade, quando você constrói o conhecimento pela hierarquia de conhecimentos, que é o bom e velho mapa conceitual, né? Então a Europa tem aspectos físicos que são clima, solo, relevo, você consegue entender melhor a relação entre as coisas e consegue compreender muito melhor qualquer matéria. Sobretudo a matéria como geografia, gente, que é basicamente uma ciência que estuda a relação dos lugares, né? Não é à toa que você vê de tudo um pouco na geografia. Vamos lá, vamos começar a trocar uma ideia, falar do que interessa mesmo, porque eu falo muito, vão perceber, e aí se eu não me controlar, eu vou falando o tempo todo aqui com vocês, tá? Galera, a primeira coisa que eu sou obrigado a saber quando a gente fala de Europa, tá, é o que a gente chama de regionalização. O que é uma regionalização? Gente, como o próprio nome diz, a ideia de regionalizar, deixa eu só dar uma olhada na câmera, ver se você está enxergando direitinho o slide. Tenho dúvidas, achei que não e eu estava certo, pelo visto você não estava enxergando o slide. Vou dar uma focadinha aqui na frente, acho que dá pra ver, né? Dá pra ter uma noção. Beleza. O que acontece? Quando a gente fala de Europa, pessoal, a Europa tem várias regiões. E aí fica aquela pergunta, né? O que é uma região ou o que são regiões? São áreas, pessoal, que têm uma proximidade de aspectos culturais, físicos, sociais, e que, portanto, você pode falar que aquela área é uma área que tem tal característica. Quer ver uma coisa? Bairro. O bairro é o quê? Uma associação de pessoas com condições parecidas, com lógicas parecidas, comportamentos parecidos, que formam um bairro. No caso, por exemplo, do Alfa, você pode pegar bairros aí que são razoavelmente semelhantes, como Jacarepaguá e Barra. Zona Oeste, tudo bem? São uma região específica, que é a Zona Oeste, e dentro dessa região tem sub-regiões que são os bairros. Por exemplo, Zona Gastronômica, uma região que só tem bar, só tem restaurante para você comer, enfim. Tudo bem? Essa é a lógica. Quando a gente pensa na Europa, eu tenho também formas de regionalizar, de entender aquele espaço geográfico. E aí, por exemplo, a primeira forma de a gente pensar a Europa é quando a gente fala de aspectos socioambientais. Ou seja, quando os aspectos sociais, que têm a ver com economia, com cultura, ideologia, etc., vão também entrar junto com os aspectos ambientais, já que o ambiente o tempo todo vai estar em contato com o ser humano. Para a gente compreender a Europa, primeira coisa, pensa aqui no azulzinho, a gente vai chamar a Europa Centro-Ocidental. Deixa eu ir junto com a câmera para você ficar bem claro para você o que eu estou falando. Pessoal, quando a gente pensar em Espanha, Portugal, França, tá? Reino Unido, enfim, esses países eu vou chamar de Europa Centro-Oriental. Centro-Ocidental, na verdade, desculpa. O grande ponto tá por trás deles é o seguinte, são países
né? Que, claro, estão mais para oeste, sobretudo para o oeste, tudo bem? Tem um certo nível de desenvolvimento socioeconômico parecido desses países, inclusive, tá? Entra ali o paísinho muito aleatório que a gente conhece como Islândia, tá, gente? Mas são países com um certo nível de desenvolvimento socioeconômico muito parecido, riquezas muito parecidas, né? Eu posso até dizer que entre eles, o que estão piores ali, né, que não correspondem ao mesmo nível, tá? São ali a Espanha e Portugal, aqui nessa região que a gente conhece como Península Ibérica. O que eu tenho que saber sobre eles? Tá? Estão ao oeste, nível parecido ali socioeconômico, tá? E são países muito linkados ao mar, tudo bem? Você pode perceber que entre eles é fundamental a presença marítima, sobretudo aqui embaixo de um mar chamado Mar Mediterrâneo, e aqui, tá? Eu estou no Oceano Atlântico também. Beleza. Vou focar muito nisso não. O aspecto é que você tem que saber dessas 4 regiões. Já falei uma, falo a segunda agora. É a chamada Europa Central. São os países centro da Europa. Não só centro do ponto de vista, claro, geográfico, mas também do ponto de vista econômico. Falando de Alemanha, Luxemburgo, né, Suíça, Liechtenstein, República Tcheca, Polônia, são países que tradicionalmente são muito fortes na industrialização europeia. Tá? E por isso, pela lógica tanto de estrutura geográfica como também econômica, eu vou chamar de Europa Central. Tudo bem? Países, entretanto, aqui, laranjinhas, quem que são eles, cara? Eu vou chamar esses países, pessoal, de Europa Meridional. Por quê? São países mais subdesenvolvidos, são países mais frágeis do ponto de vista do desenvolvimento. Itália, Turquia, Grécia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, né? Bósnia-Herzegovina, na verdade, Sérvia. Eu tenho países que realmente você não conhece muito. Conhece Itália, conhece a Grécia. Itália, inclusive, nesse momento, né, gente, está trágico, uma galera morrendo o tempo todo. Mas por que inclusive estão morrendo o tempo todo e por que está tendo uma dificuldade absurda em retomar a Itália adiante? Porque é um país que, em termos proporcionais, tá, ela não tem a mesma riqueza que um país como a Alemanha, por exemplo, tá, ou a Suíça, da Europa Central. Beleza? Eu vou depois explicar por que o relevo aqui é fundamental para você compreender por que a Itália não é tão rica, por que a Grécia não é tão rica, por que a Croácia e a Turquia não são tão ricas. Tá? Beleza. Me sobra aqui os vermelhinhos. Ironicamente tem a Rússia, que foi durante muito tempo que a gente chama de União Soviética. Mas observem com muita calma, tá, pessoal? São países que estão muito ligados ao que a gente chamava de socialismo, né, europeu. Ou seja, o socialismo que aconteceu durante muito tempo na Europa, tudo bem? E que estava muito ligado a um grupo de países chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vai lembrar o seguinte, como são países que passaram por um período socialista. Gente, o socialismo, deixa eu dar um desfoque aqui, porque isso aqui é importante. O socialismo, ele teve sempre uma preocupação de não exatamente criar riqueza, mas de partilhar riqueza. Então, quando a gente pensa em país que foi socialista durante uma década inteira, ou melhor, no caso, durante quase um século inteiro, né? A União Soviética ela vai durar boa parte aí do século XX, e os países do leste europeu, como, né, a Lituânia, a Letônia, vão entrar após a Segunda Guerra Mundial. Esses países, pessoal, na verdade, vão passar 50 anos quase com a lógica do socialismo. Que era o quê? Produzir armamento, produzir coisas para competir na Guerra Fria com a Europa Ocidental, que era capitalista. Mais importante, sou obrigado a lembrar que esses países estavam preocupados em criar riqueza o tempo todo, em produzir, em ser competitivo. Então, as políticas industriais que aconteceram durante a Europa Oriental fizeram com que, em termos de riqueza, eu tenha uma riqueza muito menor aqui do que em regiões como a própria Europa meridional, ou seja, sul, meridional, lembra de sul, Europa Central e a própria Europa Centro-Ocidental. Tudo bem? São regiões que são tradicionalmente mais pobres. Professor, é todo mundo muito pobre? Não. Professor, todo mundo vive na rua? Não. Professor, mas cara, calma. Porque olha só, essa Europa Oriental, tá, ela é mais pobre em relação à Europa. Pô, é uma favela? Não. Tem regiões ricas? Riquíssimas. Riquíssimas. Tá? Pegar, por exemplo, a República Tcheca, né, eu vou ter, cara, cidades lindas, maravilhosas, Polônia, própria Hungria, muito mais ricas que o Brasil. Entretanto, proporcionalmente são mais pobres. E me resta, por sua vez, a última Europa que eu não falei. Se você já viu alguma vez, né, uma série chamada Vikings, talvez você conheça a região, que é o que eu chamo de Europa Nórdica, ou vamos chamar aqui, tá, Europa Setentrional. Noruega, Suécia, Finlândia e aqui pequenininho Dinamarca, tá?
é o suprassumo do desenvolvimento europeu. Aqui eu tenho muito frio, porque eu estou numa região de alta latitude, vou explicar logo mais isso, mas muito frio e muita riqueza. Muito mais do que riqueza, pessoal, eu tenho um alto nível de IDH. Lembra disso? Que é Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? São regiões, realmente, é uma região muito rica e também muito gélida, muito fria. Beleza. Ainda falando sobre regiões, pessoal, eu tenho uma outra forma de pensar a Europa. E essa é um pouco mais fácil. Tá colorido o teu mapa, mas eu quero que você atente, se não colorido, mas sim uma região tá preta e branca e a outra tá colorida. Gente, vou botar com o dedo aqui na câmera, tá? Vamos ver se vai ficar certo. Foi. Quando eu pego essa região inteira, tá? Essa região inteira aqui, essa região eu tô chamando de leste europeu, tudo bem? Leste europeu, por quê? Claro, está a leste, está à direita, só que leste europeu também por uma coisa. Ah, por que leste, né? Da onde se coloca que é leste? Se coloca que é leste, da onde eu tenho um país chamado Alemanha, tá? A Alemanha que foi centro da Segunda Guerra Mundial com o nazismo, e a partir dali, quando a União Soviética toma parte da Alemanha, e aí vai lembrar isso, né, gente? A União Soviética, ela é a principal nação a dar uma porrada na Alemanha, porque era uma nação, né? Foi a nação que conseguiu trazer de volta os nazistas. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, várias nações que estão lutando na guerra ocupam a Alemanha. Eu tenho as nações que eram as chamadas ocidentais, França, Inglaterra e Estados Unidos, e eu tenho a União Soviética dominando uma outra parte, tudo bem? Então, a partir daquele momento, a Alemanha é dividida basicamente em 4, mas vamos colocar para resumir que eu tinha duas divisões, bloco ocidental, capitalista, bloco oriental, socialista. É nesse momento que a Alemanha se torna dividida em duas. Todos os países que estão à direita da Alemanha, que também vão ser ocupados pela União Soviética, vão ser países que agora serão socialistas. E os países à esquerda da Alemanha serão países capitalistas e, portanto, países a oeste. Tudo bem? Essa é a grande visão da Europa, que eu quero que você sempre lembre disso. Legal? Vamos lá. Vamos seguir, deixa eu dar um pequeno desfoco aqui. Vamos lá. Estamos em 12 minutos.